Queridos e queridas, a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o perfeito louvor. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal em tempos de angústia. Conforme eu estava dizendo agora mesmo, não confie no homem não, confie em Deus, honre a Deus, honre a Ele, mas tem alguém que você pode confiar. Eu sempre confiei nos meus pais, que eram anciãos, avançados em dia, né? O meu pai, a minha mãe, pessoas incríveis, como eu já disse aqui outras vezes, né? Faleceram avançados em dia, na presença do Senhor. Eu sei que eles moram com o Senhor. Então, nós sempre os honramos e os respeitamos. E sempre quando eu tinha algum problema, meu pai foi um grande amigo. Mesmo problemas assim, quando era solteira, pai, eu quero fazer isso, minha mãe também, o que o senhor acha, o que o senhor acha, né? E eles sempre tinham conselhos maravilhosos. E mesmo em relação ao meu casamento, a criação dos filhos, eles sempre me aconselharam a sempre servir, a sempre ser uma boa pessoa, respeitável, né? Que foi essa educação que meus pais me deram. Sempre tratar bem o meu esposo. E às vezes, quando eu discutia, acontecia alguma coisa, eles iam contra mim. E a favor do meu esposo, porque pai e mãe nos ensinam a honrar o próximo, né? Eles nos ensinavam a honrar, e é incrível. Tanto é que meu marido sempre conversava com eles lá debaixo das mangueiras, né? Debaixo da mangueira, que tinha um lugar ali no quintal, e sempre passava horas com eles. E os genros para os meus pais eram como filhos. Então, querida e querido, vamos dar atenção aos nossos idosos, vamos tratá-los como eles merecem. Eles lutaram, sofreram uma vida toda por você e por mim. Tratemos com muito amor, com muito carinho, tá? Então, veja bem, aqui a palavra de Deus diz assim, em Levítico 19:32, diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Sabe o que são cãs? Cãs são os cabelos brancos. Os meus estão todinhos brancos. Já falei para vocês que eu passo uma tinta aqui. Então, pessoas de cabelos grisalhos, cabelos esbranquiçados. Isso, queridos, denota respeito para os mais velhos, para com os mais velhos, por causa das suas cãs, da sua velhice, dos seus cabelos brancos, né? E, ou seja, da branquitude, do mais alvo como a neve, que estão os cabelos. E aquilo ali é uma bagagem de muita vida, de muito tempo nessa terra, então que você possamos respeitar. Então, os cristãos, você e eu, somos chamados a respeitar os mais velhos, especificamente nessa cultura atual que valoriza a autonomia pessoal muito mais do que o respeito à autoridade. O mundo está jaz no maligno, né? Então, que eu e você possamos seguir e honrar, saibamos honrar conforme nos ensina a Escritura, saibamos honrar, valorizar, pedir conselhos aos mais velhos, conforme eu acabei de te dizer aqui, né? Aos idosos, e que um dia você também, se Deus nos der vida, eu e você também chegaremos à velhice, se o Senhor nos proporcionar essa virtude de chegarmos lá, né? Essa honra de chegar lá, certo? Então, eu posso sempre digo assim, alguém me pergunta a minha idade, os meus alunos sempre perguntam, eu falo com muita honra, quase 60, mais perto de 60 do que de 50. Ah, professora, tal. Não, gente, eu tenho 55, mas daqui uns dias já estou chegando na casa dos 56. Então é com muita honra, porque o Senhor me deu meio século de vida até agora, né? Então muitos não conseguem chegar. Ouça os mais velhos, eles têm o que ensinar para você. Eu não sei nada, vou morrer sem saber nada, mas um pouquinho de bagagem a gente sempre tem, né? Ouve os idosos e seja carinhoso, seja paciente com eles.
Eu lembro que eu ficava desesperada. Eu sempre gostei dessa questão da nutrição saudável. Minha mãe de idade, ela sempre dava pneumonia. Aí eu lia, minha mãe também era assim, viu? Ela tinha vários livros aí de A a Z, livros de receitas naturais, chá, sucos, por isso que eu gosto. E meus me falam, nossa, mãe, você inventa, né? Porque eu aprendi assim, minha avó era assim, minha mãe era assim. Então, olha que eu judiava da minha mãe. Vou contar uma receita aqui, você vai rir. Eu peguei fígado de vaca, ovo cru de codorna, mel, agrião e laranja, bati tudo no liquidificador, ai Jesus Cristo, e dei para minha mãe tomar, tadinha. Ai que dó. E ela tomou, tava pensando em sarar. Olha, eu fazia de tudo que você pensar. Tudo para poder fazer o melhor. E sempre experimentava, né? Para ela ver que eu tava tomando também. E ela de idade, né? Nem andava direito mais. E pais viram crianças, você tem que trocar fralda, colocar fralda. Eu lembro, me emociono, porque honre os mais velhos, os seus pais, porque um dia você vai chegar lá e você vai precisar dos teus filhos. Eu espero não chegar nisso, né? Mas era um amor muito grande. Eu apertava o narizinho da minha mamãe e dizia: eu te amo, minha princesa, minha bonequinha, sempre, todos os dias. Até o dia que ela faleceu, eu tava com o narizinho meio roxinho, de tanto que eu apertava ela, meu pai. Eu cortava o cabelo do meu pai, fazia barba, tudo, né? Conforme eu já disse para vocês, era um amor tremendo. Então honre o seu ente querido que você tem em casa, seu sogro, sua sogra, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, porque depois você vai ficar com saudades. E o mais gostoso é a saudade, assim, igual eu fui falando para você aqui e fui lembrando de tudo que eu inventava para fazer, né? Nossa, eu fazia de tudo para que eles tivessem uma boa alimentação. Moro pertinho, né? Morava aqui na chácara, pertinho. Hoje adoro minha amiga maravilhosa, adoro o Enio, que compraram a chácara do lado aqui, que era da minha irmã, onde meus pais moravam. E eu saía de madrugada, né? Até fiquei um tempo assim, um pouco, eu não sei dizer para você, porque foi colocado um tipo interfone no quarto deles e a campainha soava dentro do meu quarto. Era uma cigarra, sabe aquela campainha de cigarra? Fiquei muito tempo assim assustado com esse barulho. Tanto é que na escola que eu trabalhava, eu troquei o sinal. Eu mudei, que era o mesmo barulho, porque todas as vezes que eu ouvia, me dava vontade de chorar, desespero, né? Porque Deus já havia levado os meus pais. Mas enfim, isso com muito amor. Às vezes meu pai tocava aquela campainha 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, tadinho. A gente corria lá, né? Mas enfim, era pertinho. E Deus, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Um dia eu te conto, eu tive uma oportunidade muito grande na vida, tá? E a minha irmã, a Didi, que sabe disso, que é o genro dela, uma pessoa incrível, me apresentou para a Advocacia Geral da União. Um dia eu te conto exatamente o que aconteceu. Eu fui alocada para trabalhar na Advocacia Geral da União. Quem ficou em segundo lugar ficou super feliz, né? Eu recebi uma carta direto da Presidência da República lá de Brasília. Eu tenho toda essa documentação guardada, os ofícios para ir embora para trabalhar. Aí o meu pai, quando eu vim visitá-los, eu era diretor de escola na região de Piracaia. Meu pai adoeceu, deu um AVC. E eu vim, né? Eu estava aqui, foi perto de mim. Ele disse: minha filha, vem embora, senão eu morro. O que que eu fiz, queridos? Faltava dias para eu assumir, já tinha sido até publicado no Diário Oficial da União. Eu larguei tudo, exonerei um cargo efetivo que eu amava, dava aula numa faculdade de afrodescendentes, na faculdade também que funciona até hoje, né? Lá em Piracaia, e ir embora para esse lugar, acho que era Botucatu, porque eu ia trabalhar no quarto escritório regional da Advocacia Geral da União. E poderia dar continuidade, fazer o direito, mas deixei tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho tudo guardadinho, publicado no Diário Oficial, que eu fui exonerada a meu pedido também. Mas eu louvo a Deus, porque eu pude viver mais 7 anos com os meus anciãos, que foram os meus pais. Eu espero que essa fala minha, essa emoção minha aqui, sirva de exemplo. Às vezes você tem seu pai aí e não está cuidando direito dele, da sua mãe, está deixando de visitar. Vai visitar, jovem, vai visitar o teu pai.
vai visitar tua mãe. Eles precisam de carinho, como um bebê precisa de carinho. Lembra disso, tá bom? Deus te abençoe. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Senhor. Muito obrigada e perdoe-me, Pai, porque eu sempre emociono quando toco no nome dos meus pais, que eram muito amor. Pai, eu te louvo e te agradeço por essas pessoas. Eu espero que eu tenha podido passar um pouquinho do que foi a minha vida aqui e que isso sirva de exemplo para aqueles que ainda têm os pais, que possa cuidar deles, que tem um tio, que tem a tia, que tem um parente que está jogado, largado, talvez alguém que conheça que possa ser estendida a mão para esse ancião. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência de cura, de libertação, de salvação também. Amém. Amém, meus queridos. Deus os abençoe. Se Deus permitir, eu volto amanhã com mais uma palavra do Senhor. Deus os abençoe. Amém.